Bom dia, irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um culto na casa do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e nos colocar de pé para estar louvando a Deus agora, nesse momento. Mas antes vamos estar orando. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor Deus, para bendizer o Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse culto, que o Senhor possa estar usando a cada um, Senhor Deus, e estar falando aos nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.
próximo cântico, os irmãos terão também a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas.
fortaleça a vida dele, Senhor, que dê base à vida dele, Senhor, que ele continue forte, Senhor, na tua palavra, Senhor. Abençoe a palavra de agora, Senhor, que o pastor estará dando, Senhor, e o almoço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui para cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. É bom receber cada um dos irmãos aqui. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos também. Hoje completamos, ou comemoramos, 18 anos de existência da IBEMAVE enquanto igreja, organizada. Dia de festa. Quando a gente faz aniversário, dependendo da idade, sobretudo quando a gente faz 18 anos, quem já passou dos 18 e quem chegou nos 18, dá uma olhada, faz uma retrospectiva, porque a partir dos 18 já está maior de idade. Agora você tem que repensar algumas coisas, tem que pensar outras coisas, os objetivos, que eu vivi até agora. E talvez a gente fale sobre isso, Eu quero conversar com os irmãos sobre o propósito da IBEMAVE. Esse é o tema. Na verdade, o tema é o propósito da igreja. Mas eu estou falando para a IBEMAVE. Então, o propósito da IBEMAVE. Eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em 1 Coríntios 12. Não será projetado porque não tem como, mas é 1 Coríntios capítulo 12. Se você puder abrir aí a sua espada. Diz assim o texto da palavra de Deus. É o capítulo todo, Vai até o versículo 31. Até o versículo 31. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esse honramos muito mais. E aos que nós não menos são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vamos orar. Senhor, nós cantamos aqui que nos teus braços nós encontramos o descanso, e é isso que nós queremos, descansar no Senhor. Cuida, Deus, dos nossos corações neste momento, Senhor, de acordo com a necessidade que cada um tem do Senhor. O Senhor sabe a necessidade, as lutas que cada um tem enfrentado, tem passado. Coloque a tua mão para abençoar em nome de Jesus. E abençoe, Deus, para que nesse momento, nesses minutos que teremos aqui de reflexão da tua palavra, possa o teu Espírito mesmo ministrar no coração de cada um de nós. Usa a minha vida, frágil, limitada, débil, como é, conforme o que o Senhor quiser usar. Usa a vida da tua serva e usa como instrumento nas tuas mãos. Sejamos nós, ó Deus, usados pelo Senhor e agraciados também pela tua presença. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui diante de nós um texto muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 12, que vai nos falar sobre a diversidade de dons. Então ele fala sobre dons ministeriais e ele fala sobre dons espirituais. Ele cita pessoas que têm, a partir dos dons espirituais, essas pessoas são usadas no corpo, né, na igreja como um todo. Essas pessoas são usadas como instrumentos a partir de carismas, né? Chamado dons, carismas, habilidades que não competem, não se aprende na escola, mas é uma habilidade que vem diretamente do Espírito Santo. A partir dessa habilidade dada pelo Espírito Santo,
Essa pessoa, essa figura pode ser usada por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Porque, na verdade, nenhum dom é nosso. Nada que há em mim é meu. Nada que há em você é seu. Está emprestado. Efésios 4, a Bíblia diz que Jesus, subindo ao céu, deu dons aos homens, né? Então, você tem os dons espirituais que, tão logo a pessoa se converta, tão logo ela é cheia do Espírito Santo, novidades vão acontecendo na mente, no coração, na vida dessa pessoa, a partir do trabalho do Espírito Santo. E para a edificação do corpo, não é para a pessoa. E tem os dons ministeriais, né? Ele fala pessoas que governam, pessoas que são pastores, pessoas que são doutores, pessoas que são mestres, pessoas que são administradores, dons ministeriais. Essas pessoas que têm a habilidade ministerial, e pode ser que a pessoa tenha o dom ministerial e o dom espiritual juntos, não necessariamente precisa ser assim, mas essas pessoas são dotadas do fazer, da habilidade. Eles, através do ato, do agir, é que vai fazendo as coisas acontecer. Talvez ele nunca vai ter uma revelação, talvez ele nunca vai colocar a mão no enfermo para curar o enfermo, talvez ele nunca vai falar uma língua diferente, talvez ele nunca vai pregar, mas ele é chamado também para, a partir de dons ministeriais, ministrar à igreja e produzir e promover também o desenvolvimento da igreja. Ao longo dos 18 anos que a IBMAV existe, na verdade 20 anos, né, que os irmãos foram chamados para iniciar o trabalho da IBMAV, Deus tem dotado pessoas com dons ministeriais, dons espirituais, né? Deus tem levantado pessoas específicas para lugares específicos, para condições específicas, para que possa haver o desenvolvimento do corpo de Cristo ao longo desse tempo. E é bom a gente saber que nós estamos inseridos nesse contexto, né? Eu quero falar sobre propósito, né? Que, na verdade, o tema é o propósito da igreja. Propósito é a finalidade última. Propósito é o ponto de chegada. Propósito é onde eu tenho que chegar. Esse é o propósito, é o lugar onde eu vou chegar. E qual é o propósito da igreja? Qual é o objetivo da igreja? Propósito é o objetivo. Qual é o objetivo da igreja? É glorificar a Deus. Outro objetivo da igreja é anunciar o evangelho da paz. Como Jesus falou em Marcos 1,15, né? Eu tenho pregado sobre isso. O tempo é chegado, o reino de Deus, o tempo se cumpriu, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho da paz. O evangelho que fala com todo homem sem Jesus. É possível ter salvação. É possível ir para o céu. Esse é o evangelho. Essa é a mensagem. Essa é a boa nova. Deus abriu o céu para você entrar. Se você aceitar Jesus, o céu está garantido para você. Esse é o trabalho da igreja, anunciar. Então essa é a finalidade. Louvar a Deus, glorificar a Deus e pregar o evangelho da paz. Jesus falou: ide por todo mundo, fazei discípulos, né? Prega o evangelho para todo mundo e façam discípulos. Então, uma vez que a igreja tem essa chamada, ou essa finalidade última, esse propósito de glorificar a Deus, e ela vai na caminhada nesse destino, né? Ela vai em direção a esse destino final dela, que é esse propósito, ela então encontra os recursos da chamada. Os recursos da chamada. Dentro do processo de caminhada em direção ao propósito, Deus vai agregando pessoas. E o trabalho da igreja é ir aprimorando essas pessoas, restaurando essas pessoas e discipulando essas pessoas para que elas ensinam outras pessoas, também sejam transformadas, para que também cheguem no objetivo. Está entendendo? Jesus não chamou 12 para ficar em 12. Ele falou: chama mais gente, prepara mais gente, para que mais gente chame mais gente, para que mais gente prepare mais gente. Porque o objetivo de Deus é que ninguém se perca, que todos se salvem. Esse é o objetivo de Deus. Então, a igreja, ela tem essa finalidade, ela foi chamada com essa finalidade, já foi chamada com esse propósito. No processo de caminhada, então, pessoas são inseridas por Deus, a Bíblia diz que Deus vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos, pessoas vão sendo acrescentadas, pessoas vão sendo restauradas, pessoas vão sendo transformadas em novos discípulos e também novos discipuladores, né? Porque chamada é o que a gente faz pelos outros em direção ao propósito. Chamada é o que nós fazemos pelos outros quando estamos na direção do propósito. E aí,
você tem a vocação da igreja. A vocação são os recursos que Deus fornece à igreja para que ela cumpra o seu propósito. E dentro desses recursos você tem os dons, as habilidades. Nem todos serão intérpretes. Nem todos serão professores. Nem todos serão conselheiros. Entende? Nem todos serão manuseadores de madeiras e nem todos serão atores no teatro, por exemplo. Nem todos serão da coreografia. Nem todos, mas alguns. Alguns que Deus faz assim, ó. Ele escolhe, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Ele chama um por um. Assim como Deus apareceu a Moisés e chamou Moisés para um propósito específico, assim Ele chamou a mim para um propósito específico. Assim Ele chamou você para um propósito específico. 18 anos da IBMAV, nós estamos nessa caminhada onde Deus vai chamando cada um para ocupar o seu devido espaço. Evidentemente que, como o texto diz aqui, se eu ocupar um espaço que seja diferente daquele para o qual eu fui chamado, o serviço vai ter uma deficiência. O trabalho vai ter uma deficiência. Se eu me aventurar a falar assim, eu vou sair do ministério, nós vamos ordenar um novo pastor, eu vou engrossar a fila dos intérpretes. Talvez seja um desastre. Entende? Talvez seja um desastre. Ou então, a partir de agora, eu não vou ser pastor mais, eu vou pedir à igreja para levantar uma outra pessoa para ser pastor aqui, eu vou trabalhar na multimídia. Talvez seja um desastre. O pé não pode desejar ser mão. A mão não pode desejar ser pé. O texto é bem claro que é um corpo, onde todo mundo... A Bíblia tem um outro versículo, outro texto que fala, o corpo bem ajustado funciona bem. Se cada um estiver fazendo o seu papel, a igreja cresce. É o crescimento natural da igreja. Tem um livro que fala sobre isso. O livro te orienta a fazer uma análise SWOT, né? É quando você observa os pontos fracos e fortes da igreja e vai contrabalanceando para você pegar os pontos fortes e apoiar os fracos para que todos os pontos fiquem fortes. Equalizar as forças, né? Então o livro orienta isso. Ele fala, o crescimento natural da igreja acontece quando os membros da igreja são inseridos nos lugares certos. E Deus levanta pessoas que fazem essa análise. Deus levanta pessoas que olham e falam, irmão, se você fizer isso, vai ser bênção. Deus orienta pessoas para que vão encaixando as pessoas num determinado lugar para o corpo ir pegando a sua estruturação segura. Entende? Então, dentro da vocação da igreja, a gente recebe os dons, as habilidades, né? Existe uma pessoa que tem o dom do discernimento de espíritos. E essa pessoa vai discernir. Ela vai fazer esse discernimento das pessoas e, de repente, das colocações devidas para que haja um equilíbrio e a igreja, então, flua. De repente, Deus vai usar uma pessoa para falar contigo assim, irmão, você seria uma bênção se você fizesse isso. E pode ser que Deus esteja usando essa pessoa para te orientar. Ouça a voz de Deus. Você quer ver a igreja crescendo? Você quer ver a igreja cumprindo mais 18 anos, mais 50 anos, mais 100 anos? Então ouça a voz de Deus e se encaixe dentro daquilo que Deus está te chamando para ser encaixado. Deus vai dar sabedoria a alguém, Deus vai usar alguém. Deus vai falar contigo. E quando essa pessoa vier falar contigo, Deus já vai ter falado no seu coração. Está tudo certo entre você e Deus na conversa. Você está esperando a confirmação e Deus vai falar, vai. Deus já tinha falado com Moisés. Moisés achou a tarefa difícil, mas Deus falou, Moisés, eu não erro. Você acha que eu não sabia? Quem fez a boca do homem? Foi eu, Moisés. Você está reclamando que você gagueja, mas foi eu que fiz a sua boca. Você acha que eu estou errando quando eu te chamo para liderar o povo nessa saída, nesse êxodo? Então, Deus dá recursos. Você já parou para analisar quais os recursos de Deus estão sobre a minha vida? Recursos de dons, de habilidades, de especificidades, né? Recursos
naturais, ministeriais ou espirituais? Quais os recursos de Deus estão sobre mim? Porque eu tenho que usar isso no desenvolvimento da igreja. Eu não posso reter, porque não é meu. É bom ver os adolescentes aqui na frente, né? Tocando, cantando, se desenvolvendo, se encontrando. É bom ver os adolescentes se encontrando em seus lugares. Por que eu cito adolescentes? Porque é a outra geração. Você já passou de 18 anos, irmão. Você e Bemave velho aí já passou de 18 anos. Agora os nossos meninos estão assumindo esses postos, estão se encaixando nos lugares, estão tomando as posições, estão sendo discipulados. Porque a gente acha que discipulado é apresentar o conteúdo de uma revistinha. Não é. Discipulado é você ensinar a pessoa a ser igual a você, a ser igual a Jesus. A princípio, igual a você. Posteriormente, igual a Jesus. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, discipulado é o Luciano pegar o Luquinha, por exemplo, e ensinar para o Luquinha o que ele faz. Discipulado é o Arthur pegar o Davi, por exemplo, e ensinar para o Davi o que ele faz. Davi, toma conta da multimídia aqui. Eu fui chamado para outra missão ali. Entende? Discipulado é o Varley pegar os meninos lá, o Igor, e colocar para dar aula na escola dominical. Supervisionando, olhando ali. Isso é discipulado. É quando você vai passando o cajado. Passando o cajado. E todos nós, enquanto igreja, temos que cooperar para que o cajado seja bem passado. Sabe? Discipulado é a Ilza pegar a Fabiana e falar com ela, eu espelho aqui, não é isso que fala? Espelhar, né? Vou espelhar aqui, vai lá, Fabiana. É a Carla pegar o Rui e falar, Rui, vai lá que eu estou aqui. Daqui a pouco eu não vou precisar ficar aqui mais, você vai fazer sozinho. Isso é bonito demais. Foi bonito ver ontem, por exemplo, o testemunho. Obrigado, meu irmão, pela água. Estou precisando mesmo. Foi bonito ontem ouvir o testemunho da Juscelane. Engraçado que eu estava conversando com o Fabinho na mesa. Eu tinha acabado de falar com ele. A gente estava conversando e tal. Aí eu comentei com ele. Falei assim, quando a Juscelane chegou na igreja numa quarta-feira, sem conhecer ninguém, assim, sem... A irmã Hortência colou nela, as meninas chegaram, começaram a conversar com ela e tal. E aí eu conversei com algumas irmãs e falei assim, gente, a gente precisa fazer um discipulado com ela precisa muito. E a Ilza falou, pode deixar comigo. Aí todo sábado à tarde a Ilza estava lá na casa dela. Olha que benção que a Juscelane é. Sabe a diferença que faz discipulado? É isso. É sobre isso que é discipulado. É quando a gente gasta tempo com gente. É para ver gente ficar melhor do que a gente. Entendeu? É quando Elias virou para o Eliseu e falou assim, se você vê minha capa, se você vê eu subindo, acontecer alguma coisa, vai ser bênção para a sua vida. Elias foi levado e o ministério do Eliseu foi bem maior do que o do Elias. Entende? Isso aqui é discipulado. Eu estou citando as irmãs aqui, a Ilza, estou citando a Juscelane, poderia citar tantos outros aqui. Não é para a vaidade delas, mas bom, eu tenho esse recurso. O que eu faço com esse recurso? Eu vou passar para o outro. É isso. É você abrir mão, às vezes, de um tempo precioso seu, porque a obra de Deus é muito maior do que a sua. Muito maior do que os seus interesses pessoais. Se os meus interesses pessoais não são, ou se os meus interesses pessoais são maiores do que a obra de Deus para mim, eu não entendi nada sobre o reino ainda. Eu estou entendendo só do meu reino, da minha vida, da minha família, da minha casa, eu. Não entendi nada sobre Deus ainda. Por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo. Não é só quando tem tempo. Paulo vai falar para Timóteo, né? Pregue a tempo e fora de tempo. Com vontade ou sem vontade. Isso é discipulado. Isso é usar o dom. Isso é permitir que o corpo cresça. É fazer o corpo crescer. Entende? E é assim que a IBMAV vai se encaixando nesse texto do capítulo 12 de 1 Coríntios. É assim. É quando a vaidade sai, a humildade chega. Nós temos
Estou falando isso aqui também, sei que não vai ser vaidade para ninguém. E queiram pensar assim, não é para vaidade de quem eu vou falar, não é para vaidade da igreja, não é para dizer que a igreja é melhor do que lugar nenhum, mas nós temos os melhores intérpretes de Libras de Juiz de Fora, dentro da igreja. A gente tem recurso. Deus deu. Como eu disse, não é para vaidade, não. Quando me chamaram para esse ministério, eu tremi. E estou tremendo agora, nesse momento estou tremendo. Eu tremi. E disseram, um pastor conhecido, falou comigo, toma cuidado com essa igreja. É uma igreja formada por líderes. Se você não tomar cuidado, eles vão te engolir. Falaram isso comigo. No dia da minha posse, eu acabei de assinar o termo, quase que eu falei, cadê a borracha? Cadê a borracha? Toma cuidado com essa igreja, é uma igreja formada por líderes. Se você não tomar cuidado, eles vão te engolir. O meu pensamento foi só um, se Deus está me chamando, está chamando. E que bom que tem líderes, que bom que eu não vou precisar. Porque tem igreja que o pastor chega e tem que fazer tudo, tem que pintar a parede, tem que levar o chão, tem que fazer o teatro, tem que organizar tudo, que não tem quem faça. Que bom que a igreja tem, é só delegar. É só falar, irmão, irmã, vai. Precisou de mim, estou aqui, vai. Só dá corda que a pipa vai. E a obra flui, não tem fluído? 18 anos. Não é para vaidade, não é para eu bater no peito. Igreja IBEMAVI? Não tem nada disso, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Foi Deus que chamou você, meu irmão, para fazer parte desse time. Foi Deus que dotou você com essa habilidade. É Deus que tem acrescentado, é Deus que tem feito. E Deus é muito misericordioso, tem sido muito misericordioso conosco, tem sido muito misericordioso comigo. Então, é aí que a IBEMAVI se encaixa, né? Jesus decidiu edificar a igreja. Ele decidiu edificar a IBEMAVI. Mateus 16, 18. Edificarei a IBEMAVI e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a IBEMAVI. As portas do inferno prevalecem, irmãos, quando a gente olha para a gente. Quando a gente tira o olho daquele que chamou, quando a gente tira o olho do propósito. Quando a gente olha para a gente. Necessidade todo mundo tem. Sabe? Outras vontades todo mundo tem. Mas o que eu faço com isso? O que é mais importante para mim? Aquilo que eu chamo de necessidade particular ou a obra para a qual eu fui chamado? O que é mais importante para mim? Isso que vai fazer diferença na minha colocação na IBEMAVI. Você acha que todo dia eu estou a fim de pregar? Sério? Você acha que todo dia eu tenho coragem, ou disposição mental, saúde física, emocional para estar aqui pregando? Você acha sério mesmo isso? Claro que não. Tem dia que eu queria ficar em casa dormindo. Tem dia que eu não tenho vontade de ler nem a Bíblia. Ah, não, gente. Ah, não. Já vi, tem que pregar domingo. Tem dia que é assim. Eu sou ser humano igual você. Mas aí você tem que pensar o seguinte, não, Deus me chamou. Se eu não for, outro fará e fará até melhor. Deus não precisa de mim. Mas eu tenho que aceitar isso como um privilégio. Eu tenho que receber isso como um privilégio, por isso eu vou. Ainda que o meu corpo fale não, ainda que meu homem exterior fale não, como Paulo diz lá em Romanos 7, ainda que meu homem exterior, que a minha fragilidade humana diga não, vai não, você está cansado, trabalhou a semana inteira, nossa, pelo amor de Deus, você dormiu de madrugada. Ainda que meu homem exterior esteja desfalecendo, o poder da chamada dentro de mim tem que falar mais alto. Se eu tenho consciência do reino, eu vou por causa disso. E como é bom a gente ver ao longo desse tempo Deus curando pessoas. Quantas pessoas Deus curou aqui dentro, né? Quantas pessoas eu tenho visto Deus curando aqui dentro? Física, emocional, espiritualmente. Tenho visto. Tenho visto Deus trabalhando o coração, moldando pessoas. Ao longo desse tempo, né? Tenho visto Deus trabalhando, moldando. E isso é muito bom. Isso é bom demais, né? Essa que é a paga do ministério. É eu saber assim, eu sou um agente de transformação de vidas. Isso é muito sério. Eu sou um agente de transformação de vidas. Não em mim, mas no poder que está em mim. Deus me dotou com habilidades para que através de mim, me usando como instrumento, Ele possa transformar vidas. E aí você vai olhando e vai vendo as vidas sendo transformadas. Isso é muito bom.
Isso é demais, né? Se tirarmos os olhos do propósito, as portas do inferno prevalecem contra nós. Precisamos reafirmar a nossa identidade. Todo dia, 18 anos, então eu preciso reafirmar a minha identidade. Quando eu estava com 16 anos, o meu irmão, estou tremendo de verdade, o meu irmão falou comigo assim: o que vai ser da sua vida quando você estiver com 40? Como vai estar a sua vida com 40? E aquilo me pôs para pensar, sabe? Falei, rapaz, eu tenho que escrever isso aí. Tem que anotar isso aqui. Anotei lá, o que vai ser da minha vida com 40? Tem que anotar aqui, eu tenho que colocar uns objetivozinhos, algumas coisas aqui, umas metas para alcançar algumas coisas. Ele falou, toma cuidado se você não chegar aos 40, olhar para trás e não ter construído nada. 40 é metade da sua idade. Sua força começa a diminuir aí. E aí, você vai construir o quê depois? Você construiu até chegar lá. Então a gente tem que trabalhar nisso. Eu comecei a trabalhar nisso. Foi aí que eu voltei a estudar, eu voltei a me preparar, vamos fazer uma coisa, anotei algumas coisas e vamos que vamos. Porque eu tenho objetivos a alcançar. Então a gente tem que repensar a vida o tempo todo. O tempo todo não, mas de vez em quando a gente tem que dar uma parada e repensar, sabe? 18 anos é bom a gente repensar. Se a gente fosse colocar um termômetro agora para analisar, ou para avaliar, ou para ver a temperatura da IBMAV, ao completar 18 anos. E aí? Qual seria o diagnóstico? Ah, mas saiu muita gente, chegou muita gente também. Igreja é assim, rotatividade, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Igreja sai gente, entra gente, e assim vai. Né? Tem uns que ficam um pouquinho, vai embora, tem uns que ficam um tempão, vai embora. Assim é. Não estou falando sobre rotatividade de pessoas. Estou falando sobre construção de vidas. E aí? Quais são? O que a igreja já fez? O que a igreja tem feito? Quais são as projeções da igreja para fazer? Quais recursos nós disponibilizamos para tal? Os recursos são ilimitados, né? Os recursos são os recursos de Deus. Tanta coisa que Deus fez na vida da igreja, a gente sem recurso nenhum, né? A gente não tinha condições nenhuma, absolutamente nenhuma, nada. Deus falou assim, eu vou dar para vocês. Assim é na minha vida particular, na sua, e assim é na vida da igreja como um todo. Nós é que temos que abrir os olhos para ver o agir de Deus, né? Deus está fazendo. Talvez você olhe para o objetivo, é grande demais. Você, não dá, isso aí não é para mim, não. Mas Deus falou, é para você sim. Eu falei isso quando nós mudamos para cá, não foi, Rui? Estava eu e o Rui lá na esquina. Pensando que era lá, né, a loja, lá no Servir, né, Rui? O Rui, eu não sei não, pastor, acho que é por aqui. Daqui a pouco a gente viu o seu Chiquinho aqui na porta, banando o braço. Aí na hora que o Rui falou, é lá, pastor. Eu falei, lá onde? No prédio? Ih, não, Rui, não vou nem lá, não. Eu falei isso com o Rui. Eu falei, Rui, não vou lá, não. Não tem nada pra gente lá, não. É um prédio. Se a gente paga 4 mil no Eldorado, esse cara vai cobrar quanto aqui? Ah, não vou não. Ô, Rui, vamos lá, pastor, a gente já está aqui mesmo. Deus tem que usar, às vezes, como é que chamam? Aqueles 2 homens que entraram na terra prometida lá com suas famílias. Josué e Caleb, né? Tem que ter uns Josué e Caleb, enquanto para puxar a gente, né? Pegar o cajado, colocando no pescoço, puxar a gente assim, ó. E foi o que o Rui fez. Vamos lá, pastor, vamos dar uma olhada lá. Não custa nada a gente estar aqui mesmo. Aí a gente veio, viu a loja de baixo, enorme, né, Rui? Muito grande a loja de baixo. Enorme. Eu estou só assim, gente, tem que fazer o almoço. Era 10h30 da manhã, o Rui falou, você pode descer agora? Eu falei, pastor Rui, gente, tem que ir embora, tem que fazer o almoço. Aí eu já fui logo ao assunto, direto ao assunto, né? Aí vim embora, deixei o Rui para lá, né, Rui? Rapei fora, larguei o Rui para cá e fui embora para cá, fazer o almoço, tinha que fazer o almoço. Aí depois o Luciano me ligou. O Luciano todo empolgado. Pastor, você não vai acreditar. Eu não vou acreditar mesmo, não. É 6, 7 mil, tranquilo. Sabe o que ele falou com a gente? Quanto vocês querem pagar? Eu falei, como é que é, Luciano? É isso mesmo. Aí tinha o Josué, apareceu o Caleb. Aí eu falei, gente, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Eu comecei a falar com Deus, comecei a pedir sinais para Deus. Falei, Senhor, se for isso, vai ser assim, 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 vai acontecer isso, vai acontecer. E Deus vai só marcando. O que você quer mais? Quer mais algum sinal?
Aí o sinal que deu foi o José falando assim, paga menos um pouquinho, vocês entrarem, eu sei que é difícil, Deus deu até além, o sinal além do que a gente esperava. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. Então não pense que o que Deus colocou no seu coração é maior do que você. É sempre maior. Para a glória ser dele, não sua. Para a glória ser dele, não da igreja. Mas aí a gente tem que olhar agora, bom, peraí, então agora eu quero, não é devolver para Deus, mas eu quero usar todos os recursos que Deus me deu, aqui, agora, para eu então abençoar outras vidas. Porque a dinâmica é passar. A bênção não pode ficar retida, irmão. A bênção tem que ser passada adiante. Tem que passar para frente. Agora, como é que eu vou abençoar outras vidas? Agora, com os recursos que eu tenho aqui, que Deus colocou. A gente tem que ir passando para frente. Né? Então, a gente tem que repensar. E aí a gente repensou, né? Gente, Deus está fazendo um negócio diferente na igreja. Deus tem coisas grandes para a vida da igreja. Será que o que a gente tem que fazer para descobrir? Ele está deixando bem claro que ele tem um objetivo grande na vida dessa igreja. Outras igrejas fecharam. Muita coisa aconteceu. Eu converso com um pastor todo dia. Estava no aniversário da Alice respondendo lá um pastor. Um pastor sobrecarregado, que não sabe como é que vai fazer. Aí eu fico falando, até é difícil eu falar que a igreja está fluindo. Não tem um negócio desse, quando alguém chega para você e fala assim, você pergunta, como é que você está falando? Está bem? Ih, rapaz, essa noite eu não dormi, minha garganta está ruim, minha cabeça doendo, estou até mancando. E você? Aí se está tudo bem contigo, você fica até com vergonha de falar que está tudo bem, né? Pô, se eu falar que estou tudo bem, eu vou pensar que eu estou zombando na cara dele, né? O meu pé também não está muito bom, não. Tem que dar um negocinho assim para dar uma equilibrada na conversa, né, para não ficar muito discrepante. Mas quando eu chego, às vezes, em reunião de pastores, eu falo assim, a IBMAV é uma bênção. É mesmo, pastor Cláudio? Uma bênção. O cara está enfrentando problemas diversos. Todo mundo tem problema. Toda casa tem barata, né? Então Deus está deixando bem claro que Ele tem um objetivo muito grande para realizar na vida dessa igreja e através da vida dessa igreja. Ele está deixando muito claro isso. Eu e você precisamos... Como é que eu me encaixo nisso? Como é que eu me encaixo nisso? Eu escutei isso de uma pessoa que falou sobre a IBMAV. Falou assim, pastor, Deus está fazendo um negócio da IBMAV e eu quero estar dentro. Eu não quero estar de fora disso, não. Achei muito legal essa fala. E é verdade. Porque um dos princípios do livro que eu vou emprestar para a Carla daqui a pouquinho, Carla, um dos princípios do livro, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, observe o que Deus está fazendo e junte-se a Ele. O que Deus está fazendo? Deus está abençoando o ministério de adolescentes? Opa, como é que eu vou? Talvez é por aqui que Deus vai começar. Como é que Deus está fazendo? Está abençoando o ministério de jovens? Opa, então é por aqui. É os surdos? Opa, então onde que eu tenho que encaixar para ajudar a fluir? Para a igreja crescer. Não é ficar puxando para cá, não. Ninguém olha para mim, não, é aqui, ó. É por aqui. Todo mundo por aqui. Todo mundo nessa direção aqui. Para o objetivo ser alcançado. O propósito da IBMAV não veio da IBMAV, veio de Deus. A proposta do tema de tempo de recomeçar, e a gente não tem como cumprir, não tem 80 e tantos domingos, né? Por 86 domingos, me parece, por ano, não dá para você pregar todas as mensagens com o mesmo tema, não dá. Infelizmente, não tem como você fazer isso. Você vai pegando coisas, pegando mensagens que dizem respeito, mas que não são necessariamente o tema. Mas o propósito da igreja veio de Deus, e a gente tem que, o propósito do tema é para a gente repensar, né? A gente repensar o que foi a IBMAV, o que tem sido a IBMAV ao longo desses 18 anos e desse tempo que eu estou nela, o que tem sido a IBMAV? Como é que eu faço para retomar? Não tem como eu retomar ou fazer o que era antes, não tem como, passou. Mas com os recursos que eu tenho hoje, com as habilidades que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, com a unção que eu tenho hoje, como é que eu posso fazer a igreja ter tempos áureos também? Para daqui a 20 anos alguém olhar para 2022 e falar assim, 2022 a igreja aconteceu isso, foi uma bênção na igreja. 2023 foi assim, foi bênção na igreja. Quais recursos eu posso usar? O que eu posso fazer para que isso aconteça? Não depende de Deus, porque o propósito dele já foi definido, depende de nós. É? Jesus chamou, ele edificou a igreja, edificarei a IBMAV e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois ele chamou cada um de nós, né? Cada um.
Um para dons espirituais, outros para dons ministeriais, né? Todos para usar na restauração e edificação do próximo, do corpo de Cristo. Né? Ele nos usa como instrumentos dele para essa reestruturação, para esse renovo, para essa obra que ele está fazendo e que há de fazer. A ação do Espírito Santo acontece na vida de cada um, de forma individualizada. Às vezes Deus te chama para fazer uma coisa e você acha que é um movimento solto, mas não é. Esse movimento que você está fazendo aqui está encaixando um outro movimento que alguém vai fazer lá do outro lado. Daqui a pouco tudo fará sentido. Né? E a gente tem que estar atento a isso. Basta a cada um de nós fazer o que foi chamado para fazer. Só. Né? Não há, só para exemplificar o que eu estou dizendo aqui, não há pretensão da parte do irmão José Joaquim em que o irmão Sebastião se torne um professor de escola dominical. Mas ao tempo que ele está dando aula, ele está observando. E ele vai dando oportunidade. E daqui a pouco esse irmão Sebastião se torna um professor melhor do que o irmão Joaquim. Porque aprendeu. Sabe? A energia passou. A unção dobrada passou. Isso é discipulado. Né? E a gente tem que estar atento a isso. Você e eu não... Olha só, presta atenção nessa frase. Você e eu, nós não podemos dizer que nós não queremos ser usados por Deus. Nós não temos esse direito. Deus até respeita isso. Mas por uma questão de sensibilidade, de amor a Deus, de conhecimento do reino, de entrega ao reino, por uma questão disso, eu não tenho direito, eu não me dou o direito de falar assim, eu não quero que Deus me use. Porque nada é meu, é tudo emprestado. Alguém depositou na sua conta R$1 milhão. Fala, diga amém em nome de Jesus. Alguém depositou na sua conta R$1 milhão e fala assim, é totalmente seu. Você pode não querer usar, continuar pobre, continuar passando aperto, pagando as contas atrasadas. Você pode continuar assim. Ou ir lá e lançar a mão desse recurso. Assim é o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Você pode lançar a mão dessa virtude do Espírito Santo para ser um abençoado e um abençoador, ou simplesmente deixar para lá. Né? Fabinho chegou aí com a Cátia, né, Fabinho? O almoço é só 1 hora. Falei 11 para você vir ouvir a mensagem. Há 18 anos, Deus age por meio dessa igreja e quer agir mais ainda. Né? Ele te levantou para restaurar o mundo de alguém. Olha que forte, né? Deus te levantou para restaurar a vida de alguém, de uma outra pessoa. Então, quando você pensa que você está na igreja fazendo alguma coisa, eu estou na escala, eu tenho que ir lá. Aí, eu estou na escala, eu tenho que ir lá. Hoje eu não estou na escala, não? Flamengo vai jogar? Ei. O Brasil não vai mais, né? Terça-feira, expediente é normal, né? Então, já que eu não estou na escala, eu vou ficar por aqui. Não, você não tem esse direito. Você foi chamado para construir vidas. E só no cumprimento do seu trabalho, você pode estar sendo usado como instrumento para reconstruir a vida de alguém. Você não tem que fazer nada de especial. Às vezes a gente acha que tem que chegar levitando, né? Deixa eu mostrar um bocadinho de poder aqui. Eu vou chegar levitando aqui no templo. O pessoal vai olhar para o pastor Cláudio. O pastor Cláudio vai soltar uma rajada de língua estranha aí, um fogo, alguma coisa. Às vezes o movimento é sutil. O Espírito Santo não precisa de magia, não. Dancinha TikTok. O Espírito Santo não precisa disso, não. O movimento de Deus para abençoar a vida, salvar a vida, transformar vidas, às vezes é sutil. Você pode ser um grande influenciador de uma vida e nem estar percebendo isso. Só o fato de você estar aqui. Você sentou aqui, participou do culto, tem alguém te observando, alguém que está precisando crescer e Deus chama a atenção. Observe o meu servo. E aí vai passando, né? A pessoa vai sendo influenciada. Não foi assim com Josué, com relação ao Moisés? Moisés estava ali passando aperto, que um monte de gente, e Josué está do lado dele. Só vendo tudo. Está lá o Josué. Moisés vai para cá, Josué está ali. Moisés vai para lá, Josué está lá. Daqui a pouco Deus falou assim, você observou bem o Moisés? Observei. Só você fazer igual. Sério, Senhor? Sério. Estou te chamando para isso.
Nós falamos aqui, pregamos aqui recentemente sobre Eliseu e Elias, o relacionamento deles, né? De discipulado, né? Eliseu estava cuidando dos animais lá, dos jumentos, dos bois lá do pai dele. Elias fala com ele, vem comigo. Ele abandonou tudo, ele fez um churrasco, né? A Bíblia diz que ele pegou as coisas, fez uma churrascada para a família. Tchau, gente. Vou atrás do Elias, hein? E depois ele se tornou um grande profeta. Tem alguém aqui na igreja que olha para você e vai se tornar você amanhã. Por causa da sua influência. Você nem sabe, você nem está observando, você não está nem percebendo que muitas vezes a maneira de pensar, a visão de mundo, o cristianismo da pessoa está sendo modificado porque está observando você. Você nem sabe disso. Cada um, irmãos. Isso não tem a ver com pastor, não. Não tem a ver com diácono, não. É cada um. Cada um se torna referência para o outro. Entende a gravidade disso? É sério. Então nós somos chamados para transformar vidas. Para transformar vidas. A transformação que Deus fez na sua vida vai abençoar a vida de outra pessoa. E essa pessoa também será transformada. Entende? Então, por essas e outras, eu não tenho o direito de falar com Deus. Eu não quero ser usado pelo Senhor. Não tenho direito de falar isso. Porque eu estou dentro de um propósito que não é meu. É um propósito que nasceu no coração de Deus. Edificarei a Ibemave. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo. E ela vai atingir esse objetivo. E o privilegiado sou eu e é você que estamos dentro desse propósito. Deixa isso eu ia falar aqui, não importa. Ele te levantou então para restaurar o mundo de alguém. Ibemave, o seu propósito é nobre. Você não pode retroceder. Seu propósito é nobre. Você não tem como voltar atrás, não. Tem que ser mais excelente do que está fazendo. Né? Fazer mais e melhor. Mais e melhor. Esse é o nosso objetivo. Mais e melhor. Mais do reino dentro de nós. E menos de mim dentro de mim. Mais reino, menos Cláudio. Mais reino, menos humanidade. Quando eu compreendo a minha missão no corpo e eu executo a minha missão, eu sou alguém que estou contribuindo para o desenvolvimento do reino. Não tenta fazer o que o outro está fazendo, não. Faz aquilo que você foi chamado para fazer. Se você é pé, não tenta ser mão, não. Se você é mão, não tenta ser joelho, não. Não dá certo, não. Seja aquilo que você foi chamado. E você vai saber bem claramente o que você foi chamado para fazer. Nossa, eu não sei cantar, sou desafinado, vou cantar parabéns, desafino. Não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei cuidar da multimídia, eu não sei fazer nada, não sei fazer nada, não sei fazer nada. Você sabe, você não está olhando para o lado certo. De repente você é um bom amigo. De repente você é um bom conselheiro, nós falamos aqui na classe, né? Uma pessoa que está do ombro, alguém que escuta bem. Encaixa no seu perfil aí. Encaixa para mais 18, 36. Aí eu não sei fazer conta, não sou bom de matemática. 18, 36 dá, mas daí para lá eu não sei como é que é, não. Mas vai encaixando aí, vai encaixando para que a igreja flua e você seja um participante disso, né? Desse movimento que Deus está fazendo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que não tem fim, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como povo do Senhor, para recebermos da tua palavra. E esse alimento espiritual, ó Deus, possa nutrir a nossa alma, nosso coração, nos ajudar, ó Deus, a despertarmos para o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, para o propósito que o Senhor tem para a vida dessa igreja. Às vezes, ó Deus, o inimigo produz sono espiritual, que o Senhor nos desperte em nome de Jesus. Que o Senhor desperte do sono, ó Deus, quando o sono vier, e nos ajuda, ó Deus, a estarmos despertos para fazermos a obra que nos compete fazer. Te peço pela vida de cada um, te peço por esse almoço que iremos participar agora. Muito obrigado pela vida do Felipe, pela vida da Adriana, do Adriano, de todos que ajudaram diretamente para que acontecesse este almoço. Obrigado pela vida do Luciano, do Lucas. Enfim, ó Deus, todos os teus servos. E abençoe, ó Deus, este almoço. Abençoe a vida de cada um de nós. Muito obrigado por 18 anos de existência dessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos partir agora para o almoço, irmãos, o alimento físico, né?
Não sei se já está pronto, não sei como é que está. Meio-dia, né? Então a gente bate um papo até meio-dia, depois a gente almoça. Mas eu quero pedir aos irmãos o seguinte: depois do almoço, vão ajudar a organizar as coisas, né? Porque as atividades da noite também, né? Então, ajudar a colocar as coisas no lugar. E vai ser orientado o que fazer, né? Lavar a louça, enfim. Vai ser orientado o que fazer depois do almoço, para que a gente deixe tudo em dia aí, para logo mais ter mais festa. Logo mais à noite estará conosco o pastor Henrique Borges, né? Da Igreja Batista do Grajaú, uma bênção, um amigo particular, alguém que me discipulou, inclusive, e vai estar conosco aqui para nos abençoar também no aniversário. E depois do culto da noite teremos bolo. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E vamos aguardar, então, o momento de que vai bater o sininho. A gente almoçar, tá bom? Deus abençoe.